بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه الهادي إلى إحسانه، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأعوانه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد. Prezados irmãos, prezadas irmãs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vou tentar correr e resumir esta questão de ideologias, não é? Quais são as ideologias que movimentam aqueles que prestam voto ideológico? Então, muitas das vezes, essas são as principais ideologias. Então, existem aquelas políticas que nós chamamos da esquerda, existem aqueles que são da direita. Lembra que nós falamos desta dicotomia esquerda-direita? Então vamos desenvolver aqui nesta base. Nas políticas da esquerda, uma das principais políticas que nós encontramos na esquerda é o comunismo. Então há pessoas que votam numa ideologia, não é, comunista. O que é que significa mais ou menos? Esta ideologia comunista acredita, por exemplo, que os bens não devem ser privatizados, não há propriedade privada. Então o comunismo aboliu, não é? Defende esta ideia da abolição da propriedade privada. Então há partidos comunistas que não é, um dos elementos, não é, que lhes distingue no comunismo é esta da abolição não é, da propriedade privada, mas também é esta forte controle que eles têm do Estado. O Estado fortemente, não é, que controla todas as propriedades, controla tudo, um Estado muito forte, não é? Um Estado muito forte. Então defende também uma sociedade em classes onde a riqueza e os recursos são distribuídos, não é? De uma forma igualitária. Defendem essa distribuição dos bens, controlam a distribuição dos bens e acreditam que devem ser distribuídos de forma igualitária. Eles têm uma máxima aqui no comunismo, né? Que é das pessoas levamos o quê? O máximo daquilo que eles podem dar e depois recebem aquilo que eles necessitam, não é? Então, cada um dá as suas capacidades e recebe consoante as suas necessidades, de forma igual. Esse era o critério para a distribuição, não é, das riquezas ou dos bens. Então, nada pertencia ao privado, tudo é de todos e é do Estado. Então, até mesmo o comércio, até padarias pertencem ao Estado. Então, todos, não há propriedade privada, tudo pertence ao Estado. E cada um dá, no máximo que tem, aquilo que ele, consoante as suas capacidades, e recebe consoante as suas necessidades. Então essa é mais ou menos a distinção mais importante, mais assim, de uma forma mais resumidas, não é? E os principais defensores desta ideologia era Karl Marx e depois tem Friedrich Engels, né? Então estes foram os que se destacaram, os principais cultores defensores desta ideologia. Então há partidos comunistas, quando ouvimos dizer este é um partido comunista, então a marca saliente desses partidos comunistas é esta que eu acabei de descrever aqui. Depois tem os partidos socialistas, também são, não é? Junto dos partidos comunistas, cabem dentro das políticas ou aqueles que pertencem à esquerda. Temos lá socialistas. Então os socialistas também pertencem à esquerda. No entanto, a diferença entre socialistas e comunistas, nessa linguagem de esquerda-direita, chamam de extrema esquerda. Estes são os comunistas. Então, os comunistas vão ser classificados como pertencentes à extrema esquerda, porque são extremistas nesta questão de, vamos lá dizer, erradicação ou abolição, por exemplo, da propriedade privada, não é? Então são chamados assim. E eles acreditam ainda mais de que numa fase ideal ou mais avançada do comunismo, até o próprio Estado deixa de existir. Cada um
não é? Apenas existe a coletividade e que vão trabalhar todos juntos, produzir juntos e depois cada um beneficiar-se consoante as suas necessidades, sem intervenção até do próprio Estado, numa forma pura como foi desenhada, pensada por Karl Marx e Friedrich Engels. Então, este é mais ou menos um resumo do comunismo. No entanto, no socialismo há uma redução em relação a essa intensidade na abolição da propriedade privada. No socialismo não defende uma total abolição da propriedade privada. Apenas no socialismo existe um forte Estado. Um Estado que detém as principais fontes, não é, da economia. As principais, vamos lá dizer, indústrias também pertencem ao Estado. No socialismo, eles defendem que o Estado intervém na economia de uma forma muito forte e ele assegura, pelo menos, o controle daqueles meios de produção, não é, principais, mais grandes, mais notórios, mais importantes. Por exemplo, poderiam, além da educação, saúde e todos os outros, esses, claro que está tudo abaixo do Estado, mas o Estado vai até na economia. O Estado regula a economia, não só regula, é detentor dos principais meios de produção, é detentor das estradas, pontes, está tudo abaixo do Estado, mas não só. As indústrias têxteis, vamos lá dizer, por exemplo, produção de alimentos, não é? Na agricultura, a produção das grandes produção de alimentos, por exemplo, fábricas de tecelagem de arroz, descasque de arroz, pode até produzir. Nos países socialistas modernos, controlam, por exemplo, as telecomunicações, linhas aéreas, transportes rodoviários e transportes, vamos lá dizer, ferroviários, marítimos e por aí em diante, pertencem ao Estado. O Estado mantém, mas liberta, por exemplo, o comércio para o povo, né? Para a sociedade. Então, a sociedade é livre de desenvolver comércio, outras pequenas indústrias, mesmo nas indústrias eles lá trabalham, mas então e o Estado regula, está dentro, quer dizer, ele intervém regulando também e depois cobrando impostos e a principal característica, redistribuindo, não é, os ganhos que adquire dessas indústrias todas, estradas, pontes, ferrovias, não é, essas marinhas e essas outras indústrias como estamos a falar de telefonias móveis e outras indústrias, outros meios, não é, de produção. Então, ali está a grande diferença entre o comunismo e o socialismo. Enquanto o comunismo é totalitário mesmo, aqui o socialismo já deixa espaço para a intervenção privada, mas, no entanto, não deixa de ter controle sobre aqueles que são as fontes de produção. Então, vimos aqui mais ou menos esta distinção e eles são chamados, é por isso que os socialistas são da esquerda, mas também existem aqueles que são social-democratas, quer dizer, com características do socialismo, mas introduzem a democracia e ali há um sistema democrático e então defendem já na economia, defendem um sistema capitalista que é regulado então por intervenção do Estado. Está a perceber? Há intervenção do Estado. No entanto, são já chamados os países ou políticas de centro-esquerda. Estamos na esquerda, então nos social-democratas são centro-esquerda. Está a entender? Então esses são ainda no campo da esquerda. E depois nós vamos encontrar aqueles que são, vamos falar então dos países que são do centro. Quer dizer, há um grupo que é considerado nem tanto esquerda nem tanto à direita, porque leva um pouco daqui, um pouco dali, não é? Então são os tais países do centro.
políticas ou ideologias do centro. Está a ver? Então nós temos lá aquele que é chamado liberalismo clássico e também temos o liberalismo progressista. Está claro? Essas as características deste liberalismo clássico foca na liberdade individual. O liberalismo, como liberalismo, ele foca muito na liberdade individual. Tá? Então, mercado livre. Já o liberalismo defende que o mercado é livre, deve ser, não deve, o Estado não deve se intrometer na economia e o mercado deve se regular por si só. Não é? Defende aquela teoria da mão invisível, que no mercado existe uma mão invisível que vai regular o mercado. Quer dizer, a procura e a oferta, então é que vai determinar e equilibrar os preços, a necessidade daquele produto ser produzido mais vezes e também o preço no qual este produto será comercializado. E eles defendem, então, que o Estado não deve interferir. No entanto, o governo é um governo limitado. Ele limita-se mais aos impostos, a cobrar impostos, não é? Então, e também a regular, por exemplo, os conflitos, a dirimir conflitos e segurança. O Estado vai se limitar nisto. Então, esta é a teoria da mínima intervenção do Estado. É um Estado mínimo, deve interferir no mínimo. Então, no centro encontramos este liberalismo do centro, mas também nós vimos este exemplo no Reino Unido, com essas políticas, digamos, que foram implementadas no início do século XX. Depois temos liberalismo, que é chamado liberalismo progressista. Também chamam isso de centro-esquerda. Está a ver? Está no centro-esquerda. Então, aqui temos uma forma mais moderada de liberalismo. Está a ver? Neste liberalismo aqui, aceita-se a intervenção do Estado para garantir a justiça social. Quer dizer, já tiram algumas componentes do socialismo e puxam aqui e dizem, não, o Estado pode sim desenvolver algumas, não é? Algumas políticas para garantir este aspecto da justiça social. Então, nós, Estados Unidos pode ser um exemplo disto, não é? Mas depois temos a direita. Alguns partidos também nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos já há partidos que seguem, vão para a esquerda, estão no centro, e outros vão para a direita. Não é? Então, na direita, o que é que nós vamos encontrar na direita? Esses da direita valorizam a manutenção da tradição. São muito tradição, então eles defendem muito família, religião, não é? Estado. São muito patriotas, muita intensidade na pátria, muito a responsabilidade, limitam, quer dizer, há aí uma limitação da participação do Estado na economia. O Estado não deve interferir na economia e, no entanto, limitam o Estado para garantir segurança, justiça, não é? E depois o Estado é muito forte na manutenção da ordem, defendem muito a manutenção da ordem. Esses são os da direita. Conservadores falam muito de pátria e são, não é, na economia, capitalistas, não é? E defendem que o Estado não vai. É muito notório nessa ideologia a ideia de que o Estado não deve regular, não deve diminuir o fisco, não é? As tarifas, não é, que cobram de impostos, deve ser muito mínimo mesmo, reduzem, porque o Estado não assume a responsabilidade sobre grande parte das responsabilidades como é que chamamos, das políticas sociais, não é? E as pessoas no mundo capitalista, então as pessoas devem cada uma cuidar das suas próprias necessidades e não há um Estado que vai estar lá a cuidar. Por exemplo, não há muito combate em políticas sociais, não é? Nós vemos muito debate, por exemplo, nos Estados Unidos, se
tem que haver ou não segurança social, ah, medical aid, aquilo que chamam de medical aid, não medical aid, mas onde o Estado, não é, tem uma política de saúde, não é, para os cidadãos ou não. Então ali é tudo privatizado. As pessoas, cada uma deve cuidar dos seus próprios interesses. Então, este é realmente são políticas da direita. Os países capitalistas estão na direita, está claro? Depois temos o neoliberalismo, que é mesmo uma variante do liberalismo, aqui é o neoliberalismo, que se desenvolveu no século XX, como dizia. Esse favorece uma economia livre de mercado, não é? E ela é desregularizada, quer dizer, não há normas, o mercado deve se virar e as normas vão ser criadas no próprio mercado por si só. Então, estas são mais ou menos algumas notas que eu trouxe aqui para pensarmos um bocado quando estamos a pensar, quando falamos do voto ideológico, ele vai por estes dois caminhos, por esquerda e direita, e na direita temos esses que nós vimos aqui, né? Uma das grandes defensoras dessas políticas da direita, nós temos a Margaret Thatcher, no Reino Unido, não é? Esta senhora, e nos Estados Unidos havia o Reagan, não é? Então, Ronald Reagan também foi grande defensor desta política de neoliberalismo. Essa é a política que é chamada de centro-direita. Está claro? Ok, então, dito isto, existe também a extrema-direita. Esse já, na atualidade, não deve existir. Existem pessoas que pensam, não é? Ideologias, a ideologia vive. Há pessoas que se identificam com essas ideologias. Mas, no mundo moderno, não há Estados que se identificam de forma formal neste modelo de extrema-direita. Há movimentos, pode haver pessoas. Estamos a falar do fascismo, por exemplo, né? E já existiu no passado. O fascismo ele existiu no passado. Hitler, tá? E Mussolini, né? Então nós estamos a falar dos fascistas, tá? Esses são fascistas. Então, e também existe quando se fala de nacionalismo, que também prioriza o interesse nacional acima de tudo. Não é só nacionalistas. Depois vamos ouvir também um termo que é muito usado, os populistas. Então, populistas, não sendo necessário, por exemplo, o nacionalismo pode estar em todos outros, dentro de todas as outras ideologias que nós vimos, quer da esquerda ou da direita, há sempre o nacionalismo, fronteiras, o rigor pela fronteira e tudo mais, não é? Existe sempre uma dose de nacionalismo, assim como existe sempre o populismo. Já o populismo é, na verdade, quando explora-se mais, concentrar-se mais nas fraquezas da ordem estabelecida, não é? O Estado, do governo. Então, existe aquela exploração das fraquezas nas instituições, não é? Então, e trazer isso numa abordagem direta ao povo, por isso chama-se populismo. Vamos ao povo para mencionar as fraquezas das instituições que estão lá naquela ordem estabelecida, independentemente de qual for o regime, independentemente se quem está no regime é da esquerda ou da direita. A verdade é que o populista pode ser da esquerda, pode ser da direita. O que se nota é que ele tem esta abordagem, a forma de identificar o populista. Ele vai ao povo diretamente e ele centra-se nas fraquezas e lacunas da ordem do dia. Então ali estamos diante de um líder populista, não é? Que levanta, traz à tona as fraquezas do sistema do dia. Então esses são chamados populistas. Há muitas outras que não vamos mencionar aqui, as feministas, há outras ideologias, mas que já prolongamos o nosso vídeo e é suficiente aqui só para termos ideia de que os socialistas, os comunistas são da esquerda e da direita temos lá os liberalistas, capitalistas,
na forma da economia capitalista estão mais para aqui, para a direita. Liberalistas, neoliberalistas são os da direita. E uma das coisas muito importante notar que os países, e vamos falar sobre isso quando estivermos a falar dos prós e contras, é que os países que desenvolveram mais em termos, vamos lá dizer, económicos, com respeito à sua, aqueles, prestando serviços sociais à sua comunidade, são os países socialistas como a Noruega, estamos a falar da Suécia, Noruega, Dinamarca. Então esses países, apesar de socialistas, desenvolveram-se muito mais, são socialistas, mas têm aí uma, vamos lá dizer, uma combinação entre as políticas do socialismo com o mercado livre, está claro? Embora haja intervenção do Estado, por exemplo, na economia, onde são detentores, por exemplo, o próprio Estado é detentor de meios de produção, não é? Nós vamos ver o exemplo disso num outro vídeo ainda em frente, onde vamos falar dos prós e contras de cada um destes, vamos lá dizer, dessas razões para votar. O voto ideológico tem seus pontos fortes, tem seus pontos fracos. Então, dito isto, vamos passar no próximo vídeo para uma outra razão de votar. Então, convido o irmão para estar atento e seguir, para nós percebermos porque que as pessoas votam e porque que eu, no final de tudo isso, eu tenho que saber porque que eu vou sair de minha casa e votar. Qual é a razão que me leva a votar? Então falamos hoje do voto ideológico, espero que tenham compreendido mais ou menos este resumo. Tentamos resumir bastante, mas já consumimos quase 20 minutos. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. مع السلامة.